Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência. Mas, por favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar da nossa carteira americana, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Basta apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Venaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e único no mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. No mês de março, tivemos a indecente, exorbitante rentabilidade de 10,46, ficando em segundo lugar no ranking de fundos no mais retorno. E agora você, investidor e membro do canal, saberá como fizemos esse resultado, que queremos que seja apenas o começo. Nossa transparência, independentemente de qualquer resultado, seja ele positivo ou negativo, algo em comum para qualquer fundo, demonstra nosso compromisso com os valores de honestidade, integridade e responsabilidade accountability. Venha também aprender a aplicação inédita em um fundo de um operacional que está fazendo história. Aproveitem! Vamos lá, como eu sempre faço, eu tenho que agradecer aí o Ítalo Bruno, nosso menino prodígio aí que montou aí as imagens, fez as pesquisas, nos municia de todas as informações técnicas para tomarmos decisões no fundo. Realmente uma pessoa diferenciada aí, meu sócio. Também quero agradecer a Sibeli Martins pela produção dos slides. Finalmente temos uma equipe profissional cuidando da gente aí, da parte de marketing. Vamos em frente. Começar aqui pelo mapa de entradas e saídas do quinto portfólio. Como sempre, são empresas que são consagradas aí dentro do nosso mercado, a Vale, a Ambev, Banco do Brasil, Drogaria Raia. Aqui a gente até pode ver que nós fizemos um hedge no dia 23 de janeiro, porque aqui ele perdeu um suporte que depois foi estopado, nada demais. Antes de mais nada, vocês vão estar observando nesses portfólios que nós fizemos muitas puts ATMs, aproveitando exatamente esse momento na qual o mercado estava nas regiões inferiores de preço, então a gente tinha umas oportunidades muito interessantes. Então, quando a gente compara aqui um Strangle com uma put ATM, a gente vê que na put ATM a gente está vendendo ali em cima do prêmio, que é o lugar que há maior valor extrínseco. Quando a gente compara os prêmios, né, dos Strangles com uma put ATM, a gente tem que o prêmio aqui dessa put ATM é aproximadamente 8 vezes o prêmio de cada ponta aqui no Delta 16. A gente tem que considerar que normalmente um Delta 16 a nossa meta de lucro é 50%, mas na put ATM ela vai para cima de 90%. A gente tem aqui que o prêmio do Strangle então é 2 vezes o prêmio do Delta 16 e o prêmio da put é o prêmio do Delta 50. Então a gente substitui aqui o prêmio da put, que é igual a 8 vezes o prêmio do Delta 16. No prêmio do Strangle, então a gente substitui o prêmio Delta 16 pelo prêmio da put sobre 8, que faz então o prêmio da put ser aproximadamente 4 vezes o prêmio do Strangle. Então isso não pode ser ignorado quando você tem aí situações de mercado na qual os ativos estão realmente lá nas suas mínimas. Nem sempre isso bate com a região que está ali o Bovespa, às vezes o Bovespa está numa região central ou mesmo perto das suas máximas, mas tem alguns ativos que ainda estão muito atrasados e não foram juntos com o resto do mercado.
Então vamos começar aqui pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil, a gente estava ainda com alguma represada, mas que foi totalmente liberada aqui. Então o Banco do Brasil foi um grande case de sucesso aí que nós tivemos das nossas rolagens que se reverteram integralmente em mais alguma coisa até o final. Nós temos aqui que ela subiu mais 8%, que nos deu aí 89% de lucratividade. E o lucro final, que considera o prêmio inicial, de 128%. Para quem está chegando agora vendo esses gráficos aqui são do nosso sistema Vendavol, aonde você, como operador, pode também ter acesso às melhores oportunidades que são indicadas aí no nosso gráfico de Boca de Jacaré. Então, aqui no Bradesco, nós vendemos uma put, depois caiu de uma forma bem agressiva até, nós achamos essa queda extremamente especulativa, que não estava de acordo com o cenário que a gente lia em relação ao Bradesco. E o que nós fizemos aqui? Nós fizemos algo também inédito. Em vez de você vender alguma call aqui, a nossa convicção na recuperação era tão grande que nós dobramos a aposta aqui no strike da put. O que fez o break-even se aproximar mais, e estávamos certos, porque depois o Bradesco subiu, ele entrou numa rota de queda, mas conseguimos terminar, mesmo ali beirando o break-even ali no vencimento, com 39%. Mostrando que há muitos recursos aí quando você está vendendo uma put. Aqui temos a Small 11, nós abrimos também uma posição na Small 11. Excepcionalmente aqui não foi no momento de grande vantagem, então a gente acaba sendo mais flexível em relação à volatilidade implícita, até porque ali na região ATM existe uma quantidade colossal de prêmio. Então a gente acaba diminuindo um pouco a importância da volatilidade implícita e dando muita importância ao momento gráfico, que também começa a ter um peso dividido em relação a AVI. Então a gente vendeu um strike aqui, com muita tranquilidade nós pegamos 92% de prêmio, que lembrando, é significativamente maior do que se fosse de um strangle. Quando a gente pega aqui a Ambev, a gente observa algo muito interessante que aconteceu. Quando nós tivemos aquela queda extrema aqui da Ambev, quando chegou nesse fundo aqui, nós abrimos uma zebra. Então, nesse momento aqui, com a perda que a gente estava tendo, a gente praticamente estava ali na mínima cota do fundo. Os investidores estavam muito estressados, muito chateados e reclamando bastante. A gente estava bastante preocupado. E o que nós fizemos? Quando a Ambev ela perdeu mais esse nível aqui, mais esse suporte, nós zeramos a zebra. E o que aconteceu no dia seguinte? Ela explodiu para cima. Quando vimos que tinha sido um rompimento falso, nós reabrimos a nossa zebra. Quando nós reabrimos, o que aconteceu? Não só ela caiu no mesmo dia, como também ela caiu nos dias seguintes. Tudo bem, depois ela voltou, no nível que nós estávamos aqui. Mas veja que nós perdemos a recuperação entre esses dois níveis que estão aqui. Isso correspondeu a mais de 3% aqui de rentabilidade. É isso que não pode acontecer, porque depois, quando volta tudo, a gente perde exatamente essa diferença. Então, nós fortalecemos a nossa convicção que nós temos que deixar o mercado mexer. Então, que isso sirva de exemplo para os investidores deixarem o mercado se mexer e aceitarem a volatilidade. Depois a gente faz uma simulação mais adiante com a Ambev. Então terminamos com 7,88 de rentabilidade represada, aumentando de 5,10. Se não fosse isso aqui, a gente teria ido de 5,10 para 4,61. Então eu fiz até questão de criar aqui uma figura de linguagem para que a gente traga para a racionalidade, para a consciência, esse tipo de situação. E qual é a situação? A situação é: o mercado cai, o investidor panica. O que ele faz? Ele vende. Aí o mercado recupera, o que ele faz? Ele compra. Aí o que pode acontecer depois? O mercado pode cair de novo. Se ele tivesse feito nada, ele estaria na mesma situação. Aqui, ele perdeu a recuperação e perdeu 2 vezes. No nosso caso, a gente não perdeu isso aqui porque depois voltou, Tudo bem, mas nós perdemos essa recuperação que está aqui. Então, o investidor, quando ele está vendo lá que a cota está na mínima e desiste, é porque não entendeu o operacional.
Não entendeu ainda. Pode ser também que ele não tenha apetite por um nível de volatilidade, tudo bem. Uma vez, em um desses fundos famosos que tem por aí, descobriram que os cotistas que mais ganharam dinheiro tinham falecido, né? Porque quando o cotista faleceu, ele não tirava mais o dinheiro do fundo. É que nem nas ações, e isso também acontece no fundo, né? Na ação, todo mundo vende na baixa e compra na alta, né? E o fundo acaba sendo isso. Então, muito cuidado para não sofrerem do baile da mão de alface. Teve um investidor que colocou $500 mil na mínima, tá ganhando uma grana. Vamos voltar aqui à drogaria Raia, né? Já vacinados aí da Ambev, nós aceitamos a volatilidade da Raia Drogasil. Começamos com uma venda de put, transformou em straddle, em inversão, e mesmo assim ela continuou caindo. Nós não vendemos uma call aqui no fundo. Nós vimos que era um movimento especulativo e deixamos ocorrer. E vocês vão ver aí no sexto portfólio o que aconteceu com a drogaria Raia. Quando a gente pega aqui a Vale, vocês vão reparar que a represada estava totalmente concentrada na Ambev. Então pegamos a represada da Ambev, que era 10%, e dividimos por 2, dividindo então entre a Vale e a Ambev. Com a recuperação da Vale, se mostrou uma decisão acertada, tudo bem. O problema é que a Vale só deu uma recuperada no início aí, depois meio que ficou parada aí. A gente vai estar vendo isso no sexto ciclo. Tivemos aqui a VEG, e a VEG aí chegou um momento que ela nos deu um susto, né? Nós fizemos a inversão aqui, que é um manejo aqui quando você vende uma put, e ela resolveu ir em direção ao nosso strike da call, que fez a gente passar um certo calor. No final aqui, a gente teve um pequeno prejuízo, mas que as outras posições normalmente cobririam. Veja que no vencimento ela chegou a bater no break-even, né? A VEG, ela tem, de certa forma, é decepcionado, porque é uma empresa que tem um PL muito alto, então há muita expectativa, então ela acaba sendo precificada à perfeição e qualquer vacilo que ela dá, o mercado não perdoa. Quando então a gente bota ela dentro da pizza, a gente vê que se não tivesse sido aquela perda da recuperação da Ambev ali, a gente teria tido um resultado positivo aqui nesse portfólio. Quando a gente olha aqui as nossas puts, ATMs, veja como elas foram bem-sucedidas. Elas foram muito importantes para a gente pagar a drogaria Raia e muito da Ambev. Quando a gente vai, então, para o mapa de entradas e saídas do certo portfólio, nós também tivemos aqui outro hedge que foi estopado. Temos problema nenhum de ter hedge que é estopado, é sinal que o mercado voltou mesmo. Mas é um seguro que a gente paga ali caso o mercado caísse, né? A gente estava muito preocupado com o valor da cota. Então a gente traz aqui algumas rolagens. Aqui abrimos uma nova posição da Small, dessa vez ela não foi direto para cima. E aqui nós tivemos a primeira vez que na hora de nós invertermos, nós travamos o upside aqui. E isso foi muito importante, porque se a gente não tivesse feito isso, veja que a gente não fechou no vencimento. O vencimento ele estava um pouco mais adiante. Ariando, por que vocês não fecharam? Não esperaram um pouco mais de tempo? Nós estávamos aqui com o prêmio da nossa call comprada muito gordo. Então, valeu a pena a gente ter fechado aqui. Então, com isso, e é muito interessante, porque a trava, quando chega aqui embaixo, o spot, ela se torna um pó. É um pó que se torna. É muito barato. E como você ganha uma quantidade massiva de prêmio aqui, ATM, é troco você fechar essa parte aqui travando. Bradesco. Nós também fizemos aqui uma inversão, que no final deu um pequeno prejuízo aqui de menos 32%. Mas veja que mais uma vez ela foi em direção à nossa call. Raia Drogasil, olha o resultado aqui. Nós já vimos de um resultado negativo e no decorrer desse ciclo aqui, ela foi caindo cada vez mais. Vejam que aqui a gente deixou ela cair. Quando ela alcançou esse mínimo aqui, nós vendemos uma put, outra put ATM. Ela ficou oscilando aqui, quando então nós vendemos uma call. Mas nós não vendemos a call ATM aqui no mínimo. Nós juntamos uma put, duas put ATMs, nós já tínhamos uma put ATM lá em cima, com duas calls aqui, fechando o que nós chamamos na escola europeia de delta estrutural aqui em cima. Leandro, como é que você consegue analisar tudo isso? A gente é pelas curvas de payoff, né? A gente vai acompanhando as curvas de payoff e vai entendendo
como cada acréscimo de estrutura alterou a curva de payoff. Então, a curva de payoff resultante disso aqui era uma curva aberta à esquerda, pelo downside, e travada na parte superior. Claro que se a gente soubesse que o mercado ia recuperar isso tudo, a gente não teria vendido essa call aqui. Mas nós fomos inserindo estruturas de que forma, no final, ela restasse positivo. Então, entre um momento extremamente negativo até ele ser virado para um positivo, houve muita volatilidade na cota. Houve muita volatilidade. Mas a gente só conseguiu terminar positivo porque a gente aceitou essa volatilidade. Recuperamos tudo que nós estávamos perdendo aqui, ainda sobrou um trocado, que é 10% sobre uma put ATM, que é praticamente o prêmio de um strangle. Quando você vê aqui a Vale, nós fizemos aqui os manejos, e isso mostra que é muito seguro você vender uma put ATM. Você faz os manejos todos, estredo, inversão. Claro que se a gente soubesse que ela ia voltar tudo isso aqui, a gente teria deixado a zebra e a put ATM, né? Só que a situação pode cada vez ficar pior, a gente nunca tem como saber. Fizemos os manejos todos e no final ficou praticamente a mesma coisa na Vale. Então a gente teve no quinto portfólio uma boa liberação de rentabilidade represada pela Vale e aqui ela ficou no 0 a 0. E a Ambev foi só alegria. Então, nesse ciclo aqui, nós, através de uma série de simulações, não vendemos uma put ITM lá em cima, você não precisa vender tanto lá em cima. Nós vendemos uma put ITM aqui um pouco mais embaixo e vendemos também uma put ATM para o caso da Ambev ficar parada. E aconteceu uma coisa curiosa, quando o mercado começou a subir, a put ITM se tornou uma put ATM. Como essa put ATM aqui perdeu seu efeito, já deu uma quantidade enorme de lucratividade, mais de 80%, nós cancelamos essa put ATM, dobramos a posição aqui da put ITM, que na verdade virou uma put ATM. Nós tínhamos feito uma compra de uma call Delta 85, quando então nós entramos juntamente com a put ATM, nós mantivemos ela, dobrou-se aqui a put ATM nesse estágio de preço e acrescentamos mais uma call Delta 85. Quando a Ambev chegou até aqui, nós fizemos uma parcial. Quando então nós levamos aqui até esse valor, tendo aí uma rentabilidade exorbitante aí de 246%. Mas ainda muito menos do que poderia, né? Se nós tivéssemos naquele momento na qual nós abrimos a zebra e nós estopamos a nossa zebra, se nós tivéssemos aberto a zebra naquele momento, tivéssemos suportado, olha só, um retrocesso de somente mais 1% na cota. O resultado final teria sido de mais 21,28. Quando nós olhamos aqui o resultado da operação, 1.700.000, ou seja, a nossa meta tinha sido cumprida já. Nossa meta ali era perto de 1.800.000, porque a gente agora estava dividido com a Vale. Se nós não tivéssemos dividido com a Vale e continuado somente com a Ambev e não tivéssemos tomado esse baile, nós teríamos tido aí não só a nossa recuperação, como nós teríamos ficado 9% acima da curva. 9% acima da curva do CDI. Então isso aqui mostra que você tentar acabar com a volatilidade não compensa. Tem que aguentar, porque senão a rentabilidade fica medíocre. Ou pior, a rentabilidade não se recupera. Então tem que aguentar firme. Então quando a gente vê aqui os resultados que nós tivemos, aí, recuperação da Ambev, que poderia ser inclusive maior. Aí veja a contribuição da Vale, né? Quase não contribuiu. Poderia ter sido mais que o dobro aqui. Espero que eu não passe a mensagem que estou culpando os investidores pela pressão que eles fizeram. É normal, é o dinheiro deles e tudo mais, né? E se nós cedemos a qualquer tipo de pressão, a culpa é nossa. Culpa nossa, cabia a nós não ceder. Inclusive, foi uma falha minha. Talvez eu não tenha comunicado da forma mais adequada o operacional. Até porque é mais complexo exigir isso de quem não é aluno, de quem não conhece, de quem viu apenas a gente ali como mais um fundo, tendo bom resultado e resolveu botar o seu dinheiro aí.
Mas é muito evidente que quando a pessoa ela conhece o operacional, ela fica muito mais tranquila, ela sabe que aquilo é apenas um momento transitório. Então, por isso que vem aí todo o nosso esforço de educar, esclarecer, com todos esses vídeos aí que só a gente faz. Então, quando você vê o gráfico de rentabilidade de março, você vê que foi realmente muito absurdo. O Ibov subiu 6% e nós aqui perto do dobro. Claro que a gente não está satisfeito com isso, a gente quer voltar à nossa curva. Quando a gente vê aqui a rentabilidade mês a mês, a gente vê que para nós conseguirmos ter uma rentabilidade grande em março, a gente precisou deixar a coisa correr. A gente precisou deixar o mercado movimentar para depois a gente dar esse impulso aqui. Enquanto a gente estava aqui tentando segurar a volatilidade, não estava dando certo. O que adianta? Menos 0,71. Não foi muito, né? Ridículo, menos 0,71. Então a gente teve que deixar as posições respirarem para tomar impulso. E a mesma coisa também vai acontecer em abril, especialmente aí depois do Trump, com todo esse projeto tarifário aí que ninguém sabe onde vai acabar. Estamos com uma posição em Prio, uma empresa extraordinária, uma empresa que tem custos de extração de petróleo de $25, e mesmo o petróleo é $60, lucra que é um absurdo, uma empresa que todos os analistas botam os preços alvos lá em cima, uma empresa que vai ter um aumento de produção com o novo poço que acabou de ser aprovado aí, que pode aumentar em 50% a produção dela, é uma empresa extraordinária, mas aí o petróleo derreteu, e ela, junto com todas as outras petroleiras, também caiu. Então isso acontece. Então a gente vai ter volatilidade também em abril, e a gente precisa aceitar essa volatilidade para que quando recupere, não só a gente recupere tudo, mas muito mais. E foi até interessante, porque a gente vendeu uma call e caiu tanto que essa call ela zerou. Então, quando voltar, a gente vai ter mais o prêmio da call que a gente ganhou, o valor inteiro dela. Eu acho que é importante frisar que nós estamos em um momento histórico dentro do mercado mundial. Irá haver uma reorganização de todas as cadeias produtivas pelo mundo inteiro. E as cadeias produtivas são feitas de empresas, então as empresas vão sofrer esse impacto. Então vai ter volatilidade, é inevitável. Talvez daqui a 6 meses, 1 ano, a gente volte à normalidade, mas não é o momento atual. Mas nós vamos trafegar muito bem, porque a gente vai se adaptando a cada cenário. Eu tenho convicção que nós teremos uma ótima rentabilidade. O que eu não posso garantir é uma baixa volatilidade. Isso eu não posso garantir. Faz parte. Então, quando tiver uma queda da cota, é momento de comprar mais. É momento de comprar mais. E aqui você vai entendendo, né, o que está embutido naquela queda da cota, né? Você vê, não, a Prio é uma empresa excepcional. A Vale também caiu bastante esses dias, né? A Vale vai recuperar. Qualquer pesquisa que você fizer, qualquer analista que você ouvir, vai ver que é uma empresa extraordinária. Se não for confiar nessas empresas, vai confiar em quais? Então ficamos aqui no segundo melhor fundo. Esse primeiro aqui teve um mês que deu menos 80% de rentabilidade, né? Um mês dá menos 80%, depois dá 19%. Mas estamos aqui entre os primeiros aqui, Rocha Opções, com muito orgulho. Apesar da gente não concordar essa classificação que deram pra gente aqui. Mas tudo bem, né? Isso aqui tá fora do nosso controle, né? Então, quando a gente pega os nossos indicadores de rolagem, trazendo aqui o quinto e sexto ciclo, né? Claro que o anterior do sexto é o final do quinto. Então temos uma Vale que a gente estava com uma represada de 5,10 antes do quinto ciclo, ou seja, no quarto ciclo. Houve uma liberação aqui, mas depois no sexto ciclo deu na mesma. No caso da Ambev, lembrando que nós dividimos. Já lendo, por que está igual? Porque nós dividimos. Era 10,20 e dividiu por 2. Foi de 5,10, até deu uma piorada. Não era para ter dado uma piorada como nós vimos lá, mas que no final aqui a gente liberou uma enormidade. Quando a gente pega aqui a drogaria Raia, ela acabou também tendo uma rentabilidade represada, que nós conseguimos liberar ainda um pouco. Mas daqui para cá teve um fundo aqui. Teve um fundo. Se nós não tivéssemos aceitado essa volatilidade dela, a gente estaria aqui de 2,45 para 4,5. Entenderam? Tem que deixar acontecer
à volatilidade. São boas empresas. Olha para as empresas que estão aí. Então, quando a gente pega a total represada, estava em 10, ficou em 13 e terminou em 7,79. Com uma liberação aqui, na verdade não houve um represamento aqui de 3 e depois uma liberação de 5,5. Então, qual foi a síntese e as lições? Muitas lições, né? Nesses portfólios com o mercado e especialmente considerando determinadas ações, ainda em regiões inferiores de preço, temos adotado a venda de put. Então, o operacional é venda de volatilidade, aonde dependendo do momento do mercado, a gente utiliza a venda de put e strangles. Ah, Leandro, quando é que você vai voltar a fazer strangles? A gente não precisa definir um momento, é uma coisa natural. A partir do momento que tenhamos ativos que já perderam a simetria, a gente vai fazer strangles. Como no caso de Banco do Brasil, o próprio caso da Ambev, Santander, que teve uma liberação. Todos esses ativos que já recuperaram da sua assimetria, a gente pode voltar a fazer strangles, até o momento de normalidade que tudo volta a ser strangle de novo. Só que no caso da venda de put, a gente tem uma outra análise que a gente tem que fazer, né? É muito questão de momento de mercado. A venda de put, quando bem sucedida, fornece 4 vezes mais resultados que um strangle, como nós vimos. E também foi uma evolução também no nosso operacional, que tem nos deixado passar os dias com muito mais tranquilidade, que é quando nós invertemos, que isso faz parte do processo de manejo, é barato e altamente eficiente fechar o delta estrutural no upside. Então a gente vende ali na cabeça, na TM, e lá do outro lado, lá longe, lá naquela primeira put, a gente compra uma call. Como o mestre Su sempre faz lá, quando ele desenha aquelas letrinhas no quadro. Mas isso a gente traz da escola europeia, a gente não trouxe isso da escola americana. A escola americana ela não faz isso. No caso da Ambev, tomamos um baile de mão de alface, apesar de haver argumentos técnicos para a decisão. Qual é o argumento técnico? Não vamos perder mais e vamos esperar uma confirmação do movimento. Tecnicamente, ela estava amparada, né? A gente não faria nada que a gente não pudesse aqui, com a minha cara aqui na tela, não conseguir justificar tecnicamente. Mas não foi a decisão mais eficiente, não foi. No baile que tomamos na Ambev, perdemos 2,27 de rentabilidade de forma irrecuperável. Então, a gente não pode se dar esse luxo. Esses 2% estão fazendo falta agora. Estão fazendo. Para evitar volatilidade, dividimos nossa exposição de Ambev por Vale para diluir o risco. E isso foi uma coisa que nós refletimos muito, porque nunca na minha conta eu teria dividido a exposição. O Fábio falou a mesma coisa, Leandro, eu nunca na minha conta teria feito isso. Mas é também uma decisão tecnicamente justificável. Mas vejam que o quanto ela foi impregnada de uma pressão. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. Nós damos muita importância aos investidores. Nós ouvimos eles. Então, quando você ouve, você é influenciado, é inevitável. Um grande diferencial que nós temos essa proximidade com os investidores, nos torna também mais suscetíveis a seus medos também. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. É da natureza da situação, tá? Mas isso tudo nos fortaleceu a convicção que nós temos que manter a nossa disciplina. Se nós percebemos que as nossas decisões estão sendo contaminadas por medo, não é a coisa pior que pode acontecer. Não é a coisa pior. As decisões elas têm que ser racionais, técnicas. É um grande exercício que a gente tem descoberto, que a gente tem que se policiar o tempo todo para não fraquejar. Se tivermos aceitado a volatilidade de Ambev e concentrado somente nela, nossa rentabilidade represada, teríamos voltado à nossa curva e ainda com 9,4% acima dela. É o que teria ocorrido na minha conta. Isso ocorreu para evitar maior volatilidade no momento de fundo de poço, mas isso teria provocado somente mais 1% de perda. Então, quando a nossa cota chegou lá em 93, teria chegado a 92, para ter voltado a cota para algo como 1,15. É algo para se pensar, né? Essa correção de rumo fez aceitarmos a volatilidade de raia, evitar perdas irrecuperáveis e possibilitar o alcance da indecente taxa de 10,46 em março. Então, a mensagem que fica, e eu não sei como falar isso de uma forma que não soe arrogante, acreditem que nós sabemos o que estamos fazendo. Acreditem. Vocês vão dormir mais tranquilos cultivando essa crença.
Quer continuar conectado conosco? Participe do nosso grupo do Telegram. Lá é grande porta de entrada, e, inclusive, eventualmente entra alguém do nada lá querendo o meu contato. Então entra lá no Telegram, depois você pode falar comigo. Estamos aí para esclarecer, para ensinar, para botar também a nossa cara a tapa. Tá aí, basta apontar a câmera do celular. Então aqui os QR Codes de inscrição do nosso fundo. Quiser participar dessas emoções, estarem acompanhando esses vídeos aí. Claro que quando está o nosso dinheiro, a gente acompanha esses vídeos com muito mais atenção. Estamos no momento de abertura também do nosso Fundo Rocha Internacional. Ah, Leandro, não vai ser carteira? Pois é, nós estamos tentando fazer que seja um fundo. Torçam pela gente, porque a gente sabe que vocês preferem que seja um fundo. Eu prefiro muito porque eu quero logo começar o registro de resultados. Não há nada melhor que um fundo do que a gente ter na CVM esse registro aí. Também me agrada muito a questão da cota, de não precisar ficar fazendo pagamento de imposto, declaração. Se você quiser operar, temos aí o Vendaval, que ele é uma peça fundamental para que você consiga operar dentro dessa metodologia. E mais à frente, temos ainda nosso evento como prioridade, mas mais à frente aí teremos a nossa carteira de opções Spice, que é para só você colocar pontinho do seu patrimônio aí, que vai ter uma alavancagem maior aí. Espero que você tenha curtido essa grande jornada que nós fizemos aqui, por esses 2 ciclos. Isso tem exigido muito de nós, muito do nosso emocional. É impressionante o quanto se aprende, né? Logo eu estarei também divulgando o treinamento operacional ao vivo, que vai ser uma turma revolucionária, assim, vai ser o que a gente já está aprendendo aí no fundo, é algo muito impressionante. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na hora de trafegar nessa instabilidade do nosso mercado, um governo de esquerda, e agora aí o Trump querendo revolucionar também todas as trocas internacionais. Mas estamos bem treinados aqui no nosso mercado, é o nosso dia a dia. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Minha gratidão gigante para todos aqueles que confiaram em nós, que mantiveram aí os seus recursos com a gente, confiaram. Espero que estejam satisfeitos com essa apresentação. Continuem sempre conosco, não iremos decepcioná-los. E como eu gosto de dizer, é só o começo. Forte abraço a todos e até a próxima.